Meu é um projeto de mestrado, o título é Mineralização Hipogênica de Ferro na mina de Abóboras, no quadrilátero ferrífero. Meus orientadores são a Rosaline e o George, aqui da Unesp. Bom, como introdução, a Janaína deu uma boa introdução já sobre o quadrilátero ferrífero, mas o objeto principal de estudo aqui, nesse trabalho, seriam os corpos de alto teor, são as hematitas compactas, né? Esse nome aí remete a mais de 60% de ferro, mas na mineralização hipogênica. Aqui eu estou evitando um pouco entrar na supergênese, mas não tem jeito, porque acabou tendo uma interface tanto hipogênico quanto supergênico. Mas a respeito desses corpos aí de alto teor, a gênese ainda é discutida, né? Ainda não se tem muita certeza o que gerou, tem diversos fatores, mas um deles é o hidrotermal, né? O principal é o hidrotermal, ele com certeza é um minério hidrotermal. Mas ainda tem algumas discussões se foi fluido ascendente alcalino, derivado de formação carbonática, ou se tem alguma relação com intrusões máficas. Quanto ao objetivo, o objetivo principal desse trabalho, então, é investigar essa gênese da mineralização hipogênica, correlacionar ela com outros depósitos, para entender melhor também os fluidos hidrotermais envolvidos. Partindo agora para a área de estudo, a mina de Abóboras, ela fica em Nova Lima, município de Nova Lima, logo próximo de BH ali. Aqui está um mapa de localização mostrando a linha da mina e também as áreas dos furos exploratórios, onde eu utilizei alguns furos para fazer a amostragem e análise deles. Então, ele está a leste do Sinclinal Moeda, ali destacado, a mina de Abóboras, que fica entre a mina do Pico e a mina de Horizontes. No contexto geológico, a mina engloba a formação Cauê e também um pouco da formação Gandarela. Pensando nos materiais e métodos que eu estou desenvolvendo, descrição macroscópica e coleta de amostras, essa etapa já foi concluída. Preparação de amostras e confecção de lâminas petrográficas para execução da petrografia. O MEV-EDS para química mineral, junto com a microsonda, né? A litogeoquímica com CP de massa e CP ótico, que foram submetidos no laboratório da ALS. Também já chegou a leva de geoquímica das primeiras amostras, as primeiras 28 amostras. E para dar seguimento ao projeto, agora eu preciso fazer a etapa de microsonda, para analisar elementos maiores, menores em hematita, silicatos e também no filito encaixante. Fazer a geocronologia utilizando urânio, tório e hélio no laboratório do Chile. E fazer o laser ablation também para ver a distribuição de elementos traço na hematita. Então, quanto à descrição macroscópica e amostragem, aqui tem um mapa mostrando os furos com as coordenadas XY, né? Que, por questões de confidencialidade, não vão poder estar na tese, mas eu ilustrei aqui para ter um melhor entendimento na apresentação, onde os furos amostrados são esses em verde e os furos não amostrados em branco. Então, no total, eu descrevi 10 furos, mas eu amostrei somente 6, coletando 34 amostras de furo, e somente uma amostra de superfície. Então, aqui tem alguns logs que eu fiz dos furos que eu coletei amostras, até as 34 amostras, sendo a amostra 29, que não está aqui, foi a amostra de superfície, que a gente coletou na cava, uma amostra de hematita compacta. E, analisando a petrografia, as relações texturais indicam essa evolução deformacional, evolução hidrotermal da rocha, né? Então, você inicia lá com uma magnetita, depois passa para martita e as outras espécies de hematita, com a hematita granoblástica, depois passa para uma hematita microlamelar, até chegar à especularita. Então, aqui algumas fotos, micrografias das lâminas, com as principais texturas da hematita. Aqui em A tem hematita microlamelar, as quenomagnetitas anédricas, lobuladas, dentro da martita. Em B, você tem
hematita tabular já, hematita microlamelar granoblástica. Em F, tem a martita com queranomagnetita dentro, essa foto ficou bem bonita, exemplifica muito bem os estágios iniciais de evolução. E os outros tipos, anedral, também aqui no G. Em C, as martitas com a hematita granoblástica, hematita microlamelar. Em D, anedral, granoblástica. Em H, um estágio mais evoluído com a microlamelar, né? A fibrosa, que seria a especular, e essa tabular, que é bem proeminente. Em I também a granoblástica, junto com a hematita microlamelar. Os estudos de MEVDS mostraram alguns silicatos que não eram de fácil identificação pela petrografia, por serem muito finos. Em uma amostra de tabirito cisalhado, você tem porfiroblastos de cloretoide, que é em A. Em B, você tem paragonita e martita treliça. Essa paragonita está preenchendo um poro na hematita compacta, e preenchendo o poro da hematita compacta tem também sericita, são os principais minerais que ocorrem preenchendo ou totalmente ou parcialmente os poros ou vugs de hematita compacta, também associado a quartzo, junto nesses poros. E aqui em D, uma imagem do minério oxidado, dá para visualizar bem a goetita, queranomagnetita junto da martita e o quartzo, e também esse óxido hidróxido de ferro aí que cristalizou intergranular ao quartzo, ao longo dos contatos do quartzo poligonal. A partir disso, eu estabeleci uma paragênese mineralógica de quartzo, queranomagnetita, martita, hematita anedral, granoblástica, microlamelar, tabular, especular, com um pouco magnetita, que seria um estágio assim, mais inicial, euedral, que tem bem pouco, praticamente foi toda alterada já, com sericita, clorita e cloritoide. À medida que você se aproxima do minério hipogênico, né, que seria o proximal, que seriam as hematitas compactas, você tem um aumento da hematita granular e a hematita microlamelar. E no oxidado seria essa interface, que seria o hipogênico modificado pela supergênese. Agora um pouco de geoquímica, eu comecei a trabalhar com os dados geoquímicos recentemente, tem alguns resultados aqui. Quanto à anomalia de Európio, segundo Planapski, o que se espera é que realmente tem uma anomalia positiva, já se espera isso de BIFs, mas tem anomalias muito mais fortes ali, que chegam a 3, 3,3, 3,5, que são anomalias bem fortes de Európio, que acabam indicando esse hidrotermalismo. À esquerda aqui um diagrama de Spider, de um furo, dividido nas linhas azuis, que serão os quartos tabiritos, e em vermelho a hematita compacta, mostrando a distribuição desses elementos terras raras, que você tem um ligeiro aumento de terras raras pesados, e duas anomalias proeminentes, uma de Európio e a outra de ítrio. Ítrio não é o terra rara, mas ele acaba acontecendo associado, né? E em cinza eu coloquei uma máscara na imagem para mostrar o quartzo tabirito do quadrilátero ferrífero. E nesse furo em si dá para ver que está um pouco depletado com relação aos outros quartzos tabiritos. E aí será objeto de investigação. Quanto às atividades seguintes, eu executei eu terminei na parte de descrição petrográfica e MEVDS. Agora, nas próximas etapas, a gente vai fazer a microsonda, dar seguimento à leitura geoquímica para enviar novas amostras, foram coletadas, porque ao todo eu fiz a leitura geoquímica de 28, ainda tem algumas para se fazer, executar a geocronologia e a parte de elaboração da dissertação no outro semestre, porque eu tenho a qualificação em fevereiro e a entrega do boneco é agosto, mas para apresentar eu tenho até o mês 10. As referências e... Só rapidinho, né, antes do Fernando comentar, que
a ideia agora, além dessa tentativa da geocronologia, né, que não é muito simples, porque essas hematitas precisam ser analisadas em termos de nível de urânio, né? Não é sim, né? A gente espera, né, Lourenço, que a gente consiga informações, porque seria realmente o ideal para se datar a mineralização, né? Mas, além disso, eu só ia comentar, né, rapidamente, que a gente já, agora que o Lourenço fez, né, toda essa bem detalhada caracterização dele, petrográfica, textural, né, e o MEV também já para checar essa mineralogia acessória, mas aí a ideia é que agora ele faça o laser ICP-MS, né, na USP. A gente está mais ou menos nessa aí de agendar, né, e marcar, porque para o entendimento, né, desses corpos compactos, é muito importante essa evolução, né, da assinatura elementar nos óxidos, né? A gente acha assim, só hematita, tudo hematita, mas não, né? Ele mostrou aí claramente, né, que tem uma variação textural, e isso, né, acho que já se é conhecido, né, há tempo, mas o registro, né, de cada, mesmo que a geoquímica de terras raras ali, ela tenha um padrão relativamente homogêneo, né, a análise pontual nos óxidos, ela é essencial, né, para se entender um pouco sobre esse hidrotermalismo. Mas ali ele tem, ele tem os itabiritos, ali acho que não ficou claro, né, as cores, depois você volta nele lá. Ele está usando os itabiritos, que não são considerados minérios, mas eu entendi o que você disse, tem mais clara essa. Até dizer, Lourenço, que aquele diagrama que eu te pedi para colocar, ele mostra já, né, o aumento da concentração. Acho que ele não apareceu aí, não. Lembra que a gente viu que já tem um aumento das concentrações gerais nas hematitas em relação ao... Depois a gente olha com calma. Acho que é Tibopeba, né? Que lá eu acho que tem uma anomalia, não é? De urânio, Você falou sobre o estudo de outros minerais associados a hidrotermalismo, né? Também está no objetivo aí desse estudo, a gente vai fazer a microsonda, né? Em alguns silicatos aí, como, por exemplo, clorita, cloritóide, sericita e paragonita. É uma das investigações que a gente pretende fazer. A apatita, não. Você tem mais baixante. No itabirito e na hematita, geralmente não, né? Mas a apatita até teria que fazer uma varredura, né? Com mais detalhe, talvez. Aí já teria que ir para um MLA, né? Mas aí eu não reparei, depois tem que ver. Os dados dele chegaram recentemente, né? De geoquímica, mas aí a gente pode ver. Mas eu acho que o fósforo, de maneira geral, ele não é. Não é, né? Ainda bem, para o quadrilátero geralmente não é, né? Exatamente. Seria ruim, na verdade. Não, com certeza. Com certeza. Não. Na BIF, então, em abóboras não pega a dolomítica, né? Pega só, na verdade, assim, nessa porção, porque assim, né, Jana, também tem isso, que os bastidores, né, a gente não comenta, mas até a área, né, que ele está estudando, foi assim, meio que uma área que a Vale determinou, né, que fosse feito o estudo. Então, pode ser que em outras porções, né? Aí a gente até queria fazer furos para fazer uma sessão, né, e tal, mas aí eles, na época, né, o Mabub, o pessoal que falou, não, a gente quer focar nessa área que está aparecendo mais, porque apareceu esse corpo, ele tem uma continuidade, sabe, profundidade. Então, é nessa linha que o Fernando falou, a gente pensar que, claro, né, o fluido tem que passar por alguma estrutura, né? Então, o controle estrutural, ele é uma pena, né, que os furos não estão orientados, então não deu para Lourenço fazer que seria, né, uma ideia inicial também, uma ideia que a gente teve de tentar fazer mais focado, né, em estrutura, microestrutura, né, mas os furos não são orientados e não tinha, né, nenhuma marcação, alguma coisa que a gente pudesse usar, né. Aí a gente está agora em contato direto, né, com agora o pessoal da mina, porque depois que a Débora saiu, aí o nosso contato na Vale ficou um pouquinho, assim, né, indefinido, vamos dizer assim. Mas
o que eles têm, para vocês terem ideia, né, o pessoal da geotecnia, né, que tem melhor as estruturas, o controle das estruturas, né, então isso aí que a gente está de cima para eles passarem para o Lorenzo, porque é o que você falou, mesmo usando tudo, vai ser essencial, né, para concluir o trabalho. Agora, o que, de forma geral, o pacote analítico, né, para o ferro, ele é muito limitado, né? Então, por isso que, inclusive, o Lorenzo fez, né, a Jana também mesma coisa, né, pacote incluindo os 48 elementos, né, com terras raras, porque pela química que eles têm, a não ser que realmente você precisar, não sei, um elemento fósforo, com certeza eles vão analisar. Aí tem, agora se depende de alguma mais refinada, né, para ferro eles realmente não fazem, mas porque